Bom, vamos lá então para a nossa primeira aula de culturas anuais. Peraí que alguém está entrando aqui. Primeira aula de culturas anuais, são 6 aulas, né? 30 hora aula. Lembrando que parte da hora aula é complementada pelas leituras dos materiais que a gente envia, está lá na área de vocês, e pelos testes, né, que vocês fazem. Então, hoje nós vamos falar o que são as culturas anuais, algumas particularidades, algumas diferenças entre culturas anuais e as outras. E aí entramos nas culturas específicas, né? Próxima aula, aula 2, soja, milho, feijão, algodão, arroz. Por que essas, né? Porque são as principais culturas anuais do Brasil. Se a gente tiver tempo, podemos incluir ainda mandioca, depende do nosso tempo, mas essas são as principais culturas, da qual nós somos importantes mundialmente, né? De, de algumas delas aí, ou de todas, né? Algumas são soja, milho, somos fortes exportadores, feijão, somos grandes consumidores, a gente produz aqui no Brasil, para consumo interno. Algodão, parte é exportada, arroz, a maior parte fica aqui no Brasil também. O feijão, a gente vai ver que é diferente da soja e milho, que é produzido por... A soja e milho é produzido por grandes produtores, grandes propriedades, da maior parte, né? Não somente, não exclusividade. Mas soja, hoje aí, quem detém é a maioria do pessoal grande, as grandes propriedades, né? Grandes empresas agrícolas. Sendo que o feijão é uma cultura familiar. Quase que a totalidade do feijão é produzido por pequenos produtores. Produzido por pequenos produtores. E para consumo interno, a gente vai ver na aula do feijão que no mundo não se consome feijão igual nós consumimos, né? Alguns países somente que consomem, ainda na forma de salada, feijão gelado, só cozido. Parece que tem alguém tentando entrar. Não, se tivesse, me avisam aí. É o Milton que está me passando a mão, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Desses itens aí, a gente só exporta ou chega a importar algum desses itens também? A gente só exporta. Só exporta. Só exporta. Aqui não tem necessidade de importação de nada. Ah, entendi. Até porque a gente produz mais do que a gente consome, né? A agricultura como um todo, né? A gente produz 5 vezes mais do que a gente consome por ano. A gente tem uma segurança alimentar muito grande com relação à alimentação. Tem países que, se fechar a fronteira e não puder importar mais, tem países que produzem para alguns meses. Inglaterra, lá o Reino Unido como um todo, Espanha, Portugal, eles têm alimento que eles produzem, dá para alguns meses. O Brasil, que a gente produz em um ano, dá para 5 anos. Se fechar a porteira, a gente tem, em um ano a gente produz para 5. Então, a gente muitas vezes importa produtos acabados, igual, por exemplo, o etanol. A gente não importa cana, mas muitas vezes é necessário importar etanol, ou de milho, ou de cana. Então, às vezes, a gente importa o milho, mas na forma de algum produto acabado, o álcool, o etanol, por exemplo. Mas na forma de grãos mesmo, para alimentação direta, para consumo direto, a gente não importa nada desses. Então, nós vamos falar dessas principais culturas que o Brasil tem aí. Esse ano passamos a ser o primeiro da soja, enfim. São essas culturas que nós vamos trabalhar. Tem os testes, né, a cada aula, são como vocês já estão acostumados. No caso,
no fim da segunda aula, vocês já vão ter, né, a partir de amanhã, os testes lá disponíveis, né? São 10 questões, 10 perguntas, né? 5 da primeira aula e 5 da segunda aula, como vocês já estão acostumados, né? Um livro que quem quiser aprofundar, do professor Paulo Castro, aonde ele aborda de maneira mais aprofundada alguns dos temas que nós vamos estar vendo aqui. Como de costume, né? Notem suas dúvidas, me parem durante a aula, eu até prefiro que não deixe a dúvida para depois, já vamos sanando e fazendo esse bate-papo aí durante a aula. Abram o microfone, podem perguntar a hora que quiserem, ou a gente fica aí disponível depois da aula, de e-mail, como vocês preferirem. Sempre tem um material complementar, já vai estar disponível lá para vocês, sempre deixo algum texto, aonde pode fixar melhor o assunto, o conteúdo da aula, e fica lá disponível para vocês poderem consultar e se aprofundar um pouquinho mais, né? Para quem já conhece, se aprofundar, e para quem está vendo a primeira vez alguns assuntos, é bom para aprender as novidades, tá? Então, no final da disciplina, a gente vai entender qual que é a importância das culturas anuais para a região e para o país, né? A gente vai ver que as culturas anuais, muitas vezes elas ficam específicas em determinadas regiões, né? O arroz está concentrado mais na região sul, a soja, o milho na região centro-oeste, então nós vamos algodão muito no nordeste, a gente trabalha, e no centro-oeste também algodão, então a gente vai ver que são culturas regionais, de importância regional, e pela produção, importância para o país, né? Boa parte é exportada. Então, nós vamos falar o manejo, as técnicas, visando sempre o aumento de produtividade, a produção compatível com o mercado, a produção compatível com o faturamento, no sentido de se obter lucro, né? A gente sabe que são todas empresas de mercado, mercantil, no sentido financeiro, tem toda o lucro, né? Então, a produtividade é o fator fundamental. Tudo que a gente fala, tudo que a gente visa dentro da agricultura é a produtividade para ter maior lucro, claro, né? São empresas privadas, particulares, que dependem de lucro, dependem de uma boa produtividade para gerar empregos e movimentar todo o setor. Então, cada vez mais a competição entre os vizinhos, competição não inimigo, né, no sentido de um estimular a produção do outro. Então, é isso que nós vamos ver, quais são os tipos de manejo, as recomendações para cada uma das culturas que nós falamos, e, sem sombra de dúvida, a maneira que a legislação nos obriga, independente da legislação, a consciência ambiental tem que haver, e se não houver por consciência, vai ter que ter na marra, porque a legislação ambiental, ela impera sobre todas as culturas aí, então tem toda além, quando a gente fala de recomendação técnica e manejo, a gente não pode esquecer do cumprimento das questões ambientais. Então, vamos lá. O que são culturas anuais? São aquelas que completam o seu ciclo dentro de um ano ou menos. Vamos falar o que não é cultura anual. Cultura anual, então, ela leva mais de um ano para completar seu ciclo. O que é o ciclo? Germinar, desenvolver e produzir, dar o fruto para colheita. Então, aquelas que produzem menos de um ano são chamadas de culturas anuais. São plantas que levam, em média, 120 dias. Plantas de ciclo curto. Então, a gente vê que anual, a gente se refere, na maioria das vezes, a plantas que, em alguns meses, já estão produzindo, já completam o seu ciclo em alguns meses, sendo que em um ano nós conseguimos
mais de uma safra, 2, 3, até 4 safras. Quando a gente intercala com uma safrinha menor, a gente consegue ter aí 3 ou 4 safras dentro de um ano. Então, outra característica fundamental para a gente definir o que são culturas anuais, né? Então, a gente falou anual. Então, a gente já sabe que é aquela que dentro de um ano ela tem que produzir. Mas, como eu disse, raramente alguma cultura anual leva um ano. A característica que talvez seja a mais marcante na cultura anual é essa aqui, são aquelas que produzem uma vez. São que elas produzem somente uma vez, ou seja, após a colheita ela morre, tendo a necessidade de replantar para produzir novamente. Então, essa é talvez a característica fundamental para a gente definir o que é uma cultura anual. Ou seja, você colheu, você precisa plantar de novo. Vamos falar do que não é a cultura anual, que é a cultura perene. Você colhe e a planta vai produzir novamente após iniciar o ciclo. Por exemplo, o café. A gente colhe o café em um ano, aí um pouco antes dos 12 meses ele já vai produzir, começar a florescer, e da flor vai nascer novos frutos, sem eu ter a necessidade de replantar, né? A gente sabe que um pé de café aí leva 7 anos para começar a produzir. A laranja, a mesma coisa. A gente colhe e ela continua produzindo, ela vai gerar novos frutos, vai gerar uma nova produção. A cultura anual, não, colheu, acabou. Colheu, você precisa plantar de novo. É o caso da soja, do milho, do feijão, que quando arranca a produção, arranca o grão, colhe, né, o grão, você leva a planta, você corta a planta. Não há como ser colhido somente o grão e não destruir a planta. Então, essa é uma característica de cultura anual. Colheu, precisa plantar de novo, né? Como a gente vê soja, milho, feijão. Colheu o milho, você arranca, você colhe a planta como um todo, aí vai ter a separação do grão para a planta, né, com a própria colhedora, vai ter o processo de bulha, onde vai separar o que não é o grão da planta. Mas você arrancou a planta, então só vai vir de novo através de um novo plantio. Aí sempre vem aquela questão, e a cana de açúcar? A cana é dita, né, porque ó, ela, você colhe uma vez, ela rebrota. Mas aí você vai deixar sempre um pé de café, por exemplo, ficar lá 20, 30 anos, um pé de laranja também 20, 30 anos. E a cana, você vai deixar 20, 30 anos? Não. Então ela não é perene. A cana, depois que você corta, você precisa plantar de novo? Também não. Então, ela não é anual também. Então, como ela é dita? Ela é dita semi-perene. Cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, ou seja, ela não é anual e também não é perene. Por quê? Ela tem um limite de corte. O primeiro produção, a primeira produtividade da cana de primeiro corte, assim, depois do plantio, né? Você plantou um ano, colheu no outro. Essa primeira produção sempre dá lá por volta de 150, 130 toneladas por hectare, no segundo corte cai para 100, no terceiro cai para 80, e assim vai caindo lá no quinto corte, até chegar a 60, 70 toneladas por hectare, e aí você corta a última vez e planta de novo. Então, veja que a cana, ela tem um ciclo de aproximadamente 5 cortes, que são 6 anos, né? O primeiro ano você planta no corta, depois você corta 5 vezes. Então, tem aí, a cada 6 anos, fazer um replantio. Então, é por isso que ela não se enquadra nem como anual, porque ela não completa seu ciclo dentro de um ano. E também não é perene, porque ela chega um momento, lá por volta do 6º ano, quinto corte, que ela precisa ser plantada novamente. Então, a cana não se enquadra nem como anual, nem como perene, é dita como uma cultura semi-perene. Então, culturas anuais são isso: colheu, plantou de novo. Principais delas é as que nós vamos ver durante a disciplina, né? Lá, soja, milho, feijão, trigo, arroz, mandioca, amendoim, algodão, girassol, enfim, todas essas colheu, plantou. Se não plantar, não vai ter novamente
a produção. Então, essa é uma característica marcante aí das culturas anuais, é o que define. Então, como eu disse, são culturas que completam o ciclo em menos de 120 dias. Essas que completam com menos de 120 dias, a gente chama cultura anual de ciclo curto, e que já especificou mais ainda, né? O milho que produz com 120 dias, ele é tido como cultura anual, óbvio, porque colheu, precisa plantar de novo, completa o ciclo dentro de um ano, mas tem mais essa definição ainda de cultura anual de ciclo curto. Por quê? Aquelas que produzem em menos de 120 dias. Então, além de anual, ela tem um ciclo curto. Por exemplo, o milho. Outra característica das culturas anuais, que elas são plantadas em áreas mais planas. Por que isso? Porque são culturas que, como elas têm um ciclo curto, elas são totalmente favoráveis ou desejável que se faça mecanicamente. Não temos, são grandes áreas, grandes lavouras, onde não se colhe à mão, nem colhe soja, milho, algodão na mão, colhe com máquinas. Algumas perenes, até hoje, se colhem à mão. Por exemplo, laranja. Grandes fazendas de laranja colhem à mão até hoje, né? Café de boa qualidade é colhido à mão, apesar de existirem máquinas para colher laranja e para colher café, elas ainda são colhidas, a sua maior parte, grande maioria, colhida à mão. Cultura anual, não, você não vê ninguém colhendo soja na mão, nem algodão, nem milho, é colhido tudo com máquina, né? Até porque a máquina já faz a separação, a debulha do grão da vagem, no caso da soja, ou do milho, da espiga, a máquina já faz essa separação no momento da colheita, é impossível fazer à mão, né? Então, quanto mais mecanizado, maior a exigência de áreas planas. O plantio também, como são plantas de ciclo curto, elas dependem que você entra na área e colha ligeiro e plante ligeiro. Imagina assim, uma propriedade aí de 5.000 hectares. Se você levar um mês para plantar, você vai ter uma parte da propriedade que ainda está germinando e uma parte da propriedade que já está com 30 dias. 30 dias já está lá no ciclo adiantado de desenvolvimento da planta. Então, você tem que fazer com máquinas e com alto rendimento. Por quê? Por conta disso, você tem que... Imagina você está plantando num pedaço da fazenda, você vai levar um mês. Você não tem um mês para plantar a sua fazenda de soja. Uma fazenda aí grande, 5.000 hectares, por exemplo. Você tem que plantar rápido, né? Fala assim, bom, então vou encher de máquina, mas espera lá, tem um custo para isso. Então, você precisa ter altos rendimentos. O máximo que uma plantadora conseguir plantar, você tem que obter. Então, por isso que são, geralmente, culturas plantadas em áreas planas. As áreas melhores são de culturas anuais. A gente vê isso na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. São áreas altamente planas e favoráveis a essas culturas anuais. Não é à toa que elas estão lá, porque se dependesse de clima, aqui nós também temos clima favorável a se plantar milho, a se plantar soja, algodão, mas com relação à declividade, no estado de São Paulo, em Minas, pior ainda, a gente não consegue um rendimento operacional que as culturas anuais necessitam, né? Então, por isso que encontrou ali na região centro-oeste essa área totalmente plana, e é por isso que o foco da produção está lá, por conta do terreno, por conta da baixa declividade dessa região centro-oeste. O grau de tecnologia depende da região, do relevo, do produtor. Que eu digo assim, que quando se diz culturas anuais, eu não estou querendo dizer que existe somente aquelas grandes propriedades com grandes tecnologias,
tudo de ponta, não. Essa tecnologia depende, claro, da cultura. Como eu disse, feijão, por exemplo, é de pouco. Por que que eu sempre falo feijão, eu cito feijão como pequenas propriedades? Por conta disso que não tem, a gente não vê fazendões de feijão. Vê, tal, tem grandes produtores, lá na região de Unai, em Minas, nós temos grandes produtores de feijão, mas são pequenas propriedades que se juntam e produzem bastante. Por conta disso, que como é uma cultura que não é de exportação, porque nós que comemos aquele feijãozinho quente com feijão, é cultura brasileira, então não há interesse nessas grandes empresas em produzir sementes, em produzir tecnologias específicas para o feijão. Por quê? Como são pequenos, o investimento em alta tecnologia é menor. Então, não é uma fatia muito visada. A gente não vê essas grandes empresas de sementes, por exemplo, produzir semente de feijão. A semente de feijão vem da Embrapa, vem lá do Emater, vem das universidades, lá Federal de Viçosa, tem um programa de melhoramento genético de feijão. Então, eu digo, é uma cultura anual, mas de baixa tecnologia. Soja é uma cultura anual de alta tecnologia. E depende, claro, da região, como eu disse, do relevo, depende do tipo de produtor que está fazendo o plantio. Então, nós temos irrigação desde roda d'água até grande pivô central, produzindo essas culturas anuais. Tem tração animal e tem tração mecanizada. Veja nessa foto da direita, uma plantadora de 50 linhas. E na foto da esquerda, uma plantadora de uma linha, onde a semente é feita, aplicada manual. Veja, aqui, uma plantadora dessa de 50 linhas, ela deposita aí por segundo cerca de 1.000 sementes. Se fizer um espaçamento, né? Se a gente fizer a conta, um espaçamento entre plantas de 5 centímetros, por exemplo, e uma máquina andando a 8 km por hora, que dá lá 3 metros por segundo, por volta de 3,2 metros por segundo, e 8 plantas por metro, 18 plantas por metro, andando a 3,2 metros por segundo, vezes 50 linhas, a gente vai ver que deposita aí por volta de 1.300 sementes por segundo, uma plantadora dessa de 50 linhas andando a 8 km por hora. 1.300 sementes por segundo. Ao passo que esse cara aqui, ele põe o quê? Uma semente a cada 2 segundos. Olha a diferença. Então, o grau depende de tecnologia, obviamente, depende de tudo isso, né? Do produtor, da região, da cultura, do relevo, tudo mais. Essa é uma peculiaridade dos sistemas de culturas anuais. Então, nós temos todo tipo aí de produtor. Bom, começando, tudo se começa com análise de solo, né? O que eu vou falar nessa aula são regras para todas as culturas anuais. Depois, a partir da segunda aula, a gente vai especificando o assunto para cada uma das culturas. Mas essa primeira aula, a gente vai ver que são características comuns para todas as culturas anuais, né? Ou seja, o começo de tudo, de uma lavoura, é a análise de solo, para a gente saber como que está aquele solo para a cultura que nós vamos plantar. Ou seja, tem solos que têm melhor aptidão para uma determinada cultura, que você planta e obtém ótima produtividade. Por quê? Com relação a nutrientes, com relação à estrutura do solo, com relação ao tipo de solo. Então, nós sabemos que tem solo que é mais favorável para determinada, agora para cultura. Agora, não dá para outra cultura? Dá, depende da análise de solo e fazer a correção. Então, também, nesse ponto, nós temos diferentes graus de tecnologia, né? Tem o trado convencional, onde o operador aqui manual vai fazer a coleta do solo, e temos, né, as grandes propriedades utilizam aí somente o quadriciclo, aonde pode fazer aí 500 hectares por dia, esse aqui faz por volta de 10, 20 hectares por dia, dependendo do número de amostras, né? Então, tudo começa com análise de solo. Claro que a questão de legislação
a gente não pode nunca se esquecer que as grandes propriedades, as áreas de reserva são maiores. Aonde nós temos a PP, se tiver grandes rios, grandes áreas de preservação permanente, as matas ciliares que contornam os rios, que estão próximas às nascentes, toda aquela regrinha que a gente vê lá na nossa disciplina de legislação ambiental, gestão ambiental, planejamento ambiental é o nome da disciplina, não lembro se vocês já fizeram, mas, né, toda a legislação, a PP, quando a gente fala, a PP são as áreas úmidas, a PP é a lei de áreas úmidas, onde protege nascentes e protegem os recursos hídricos, para que não haja, para que mantenha-se a área de mata ciliar ao redor, no barranco do rio, para que as raízes segurem o solo, para que o solo não entre no rio, o chamado assoreamento, e interfira no fluxo do rio ou no leito do rio. Áreas de reserva legal são aquelas áreas que devem ser mantidas intactas dentro de cada propriedade. Quantos por cento? Depende da região, depende do bioma. Na verdade, não é da região, depende do bioma. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a maior parte é de Mata Atlântica. Qual que é, quem sabe me falar, qual que é a área de reserva legal da Mata Atlântica, nossa região? Quantos por cento você tem que deixar intacto? Quem fala aí? Vocês já fizeram a disciplina de planejamento ambiental? Ainda não? Tem alguém aí? Não me recordo direito, mas acho que já fizemos sim. Fizeram, né? Alguém lembra qual que é a área de reserva? Na Mata Atlântica é 20%? 20%, exatamente. 20% é o que nós temos que deixar aqui na nossa região de Mata Atlântica intacta. A gente pode, dentro da nossa propriedade, a gente pode plantar em 80% e 20% a gente tem que deixar de reserva legal. O Cerrado é 30%, na região amazônica é 80%, você vê ao contrário. Aqui a gente planta em 80% e reserva 20%. Mata em região em bioma amazônico, você planta em 20 e reserva 80. Então, depende do bioma. E a legislação também que a gente tem que seguir com relação a morro e encosta, né? Então, depende da declividade do morro. Se for maior de 45 graus, você não pode fazer plantio. Se for menor de 45 graus, com altura superior a 100 metros, você pode utilizar o terço inferior do morro. Você divide ele em 3, 2/3 você preserva e o terço inferior você pode usar como pastagem ou plantio de silvicultura, de eucalipto, e se for com menos de 45 graus e altura maior que 100 metros. Mas é sempre bom conferir a legislação vigente na sua região. E as práticas de conservação de solo. Então, falamos lá que nós temos que fazer a amostragem de solo, verificar a legislação ambiental vigente na nossa área e as práticas de conservação de solo antes de tudo. É lei também, não é modismo, não é boa vontade do produtor fazer a conservação de solo. Não, ele é obrigado a fazer a conservação de solo. O que é a conservação de solo? Conter erosão, com terraços e curva de nível. Botou um R aqui, curvas de nível. Por que curvas de nível? Porque na aula de topografia, vocês devem ter visto isso também, se não viram, vão ver, que essa curva, ela tem que estar em nível. Por quê? Se não estiver em nível, vai funcionar como um ralo que vai puxar toda aquela água, né? O ralo de casa não fica sempre, tem uma queda, outra queda, e ele fica no meio, ou uma queda de um lado só e ele fica lá na ponta. Não pode ser assim na conservação de solo, ela tem que estar em nível, porque imagina se aqui, vamos supor
Por que que aqui faz essa curva assim para baixo e depois sobe de novo? Porque é o nível. Esse ponto aqui está no mesmo nível desse ponto aqui. Porque se aqui tiver mais baixo e aqui, nível abaixo, toda a água dessa curva, dessa bacia aqui, vai descer aqui. Se descer aqui, vai encher e vai pular por cima da curva, vai estourar, vai encher essa curva aqui, vai estourar, vai encher aqui e vai lá para a área de reserva, lá para a área de preservação permanente. E isso aqui não pode. E isso que a legislação autua e multa um proprietário que deixar que isso ocorra, que aqui enche de água e vá causando erosão, e essa água vai aqui para PP. Ou nenhum proprietário vai querer que abra uma vossoroca dessa, uma erosão. Veja que aqui aconteceu exatamente isso. Toda a água daqui, desse ponto da curva, escorreu até aqui e estourou a curva de nível nesse ponto aqui. Então, viu, a curva de nível ela vem aqui, provavelmente estava em desnível, que a gente vê que aqui formou uma enxurrada, e a água entrou aqui e estourou nesse ponto aqui. Então, estourou aqui, a água foi toda embora, ou seja, quebrou, nessa foto aqui do outro lado, seria um exemplo, né? Quebrou a curva num ponto aqui, de modo que ela foi descendo, levando todas as outras curvas, chegou na PP, é o que aconteceu aqui nessa foto. Você vê que a água veio com uma enxurrada de cima para baixo. O que seria o correto? Essa água ela tinha que ficar parada e sendo infiltrada. Tá, a gente sabe, dependendo do tipo de chuva, corre o risco, sim, de estourar uma curva. Mas, quase que sempre, quando uma curva estoura, é porque ela está em desnível. E a gente vai perceber esse desnível somente quando tem uma chuva forte, que a gente vê que vai encher uma ponta da bacia, um pedaço da bacia da curva, aonde vai romper. Então, pode ser o erro tanto de quem fez o nível na topografia ou quem operou a máquina que faz a curva de nível. Então, essa conservação de solo não é um luxo que o proprietário faz, não, é legislação. Tem toda a legislação de proteção do recurso híbrido que te obriga. E tanto, também, além de curvas de nível, carreadores não podem ser em desnível. Veja aqui essa foto do lado direito. Essa bacia aqui não pode haver. Veja aqui, ó, o carreador está no alto, aqui a lavoura também está elevada, aí fizeram uma bacia, não é que fizeram, na verdade, aterraram para fazer a estrada, então a estrada ficou em desnível com relação à lavoura, provavelmente por algum aterramento que fizeram aqui nessa estrada. Isso não pode. Estrada em desnível também não pode. A gente vê que as estradas novas, elas estão em nível. Eu digo as estradas municipais, por exemplo, aquela que a gente vê, aquele barranco cortado e a estrada de terra está no meio, aquilo lá também não pode mais. Estradas novas, ela tem que subir e está no nível do barranco, né? A gente vê muitas estradas aí, que são aquelas estradas municipais, antigas, estradas de terra, que corta o barranco e a estrada está no meio. Ou não que corta, mas com tantos anos passando máquina e a máquina niveladora, ela acaba cortando e formando barranco. Lá também não pode mais. A legislação proíbe. E isso aqui também. Esse barranco em desnível na lateral da estrada também não pode. Assim que é o correto. Veja aqui, ó, aqui é uma estrada de nível, uma estrada em nível com a lavoura. E aqui, o que é isso? Aqui é um ponto que a gente não vê nessa foto da direita também, aonde escoa a enxurrada, escoa a água da chuva. Veja que aqui a enxurrada desce até um certo ponto e entra na curva de nível. E nessa curva de nível que vai haver a infiltração da água. Mesma coisa, e aí, logo aqui embaixo, na outra curva de nível, já tem outro canalzinho desse de escoamento, de entrada de água na lavoura. Então, isso aqui tem que ser assim. Se não tiver, imagina que se tiver em desnível, a lavoura estiver mais baixa, e não tiver essa saída de água aqui,
a erosão que vai formar, enxurrada descendo aqui na estrada, descendo, se tivesse em desnível, né? Descendo, descendo, e a hora que chegasse lá embaixo não ia ter mais nada, ia estar uma baita erosão, e toda essa terra teria entrado no meio de uma área de reserva. Então, isso aqui é o correto, estradas niveladas para a lavoura e com um sistema de escoamento da água da chuva para não formar enxurrada em grande volume, em grande velocidade e danificar, que é o que acontece. Aqui é uma área em desnível, com certeza a enxurrada vai entrar aqui e levar tudo isso embora. Plantio direto ou preparo reduzido. Culturas anuais é o preferido aí do plantio direto nas culturas anuais. O que é o plantio direto? O que é o preparo reduzido? O que é o preparo convencional? Veja que nós estamos indo parte a parte, né? Fizemos amostragem de solo, fizemos carreadores, a conservação, agora estamos indo para o plantio propriamente. O que é o plantio direto? Plantio direto é aquele que se planta em cima da cultura anterior. Colheu, plantou, sem haver um preparo de solo. Vamos falar do convencional. O que é o preparo convencional? Você colheu, você vai fazer uma gradagem pesada para uma gradagem média ou pesada para incorporar aquela cultura anterior, depois você vai fazer um subsolador, depois você vai fazer uma grade intermediária e depois você vai fazer uma grade niveladora para depois plantar. Então, esse é o preparo convencional. Uma grade pesada incorporou a cultura anterior, um subsolador para descompactar o solo, depois uma grade intermediária para quebrar os torrões e uma niveladora para nivelar o terreno. Então, isso é o convencional. E o plantio reduzido? Plantio reduzido, você faz pelo menos uma dessas operações. Você não faz todas. Ele é reduzido no sentido assim, você plantou, você colheu, você faz, por exemplo, que é o que geralmente faz o preparo reduzido, é uma subsolagem. Você plantou, colheu e faz uma subsolagem para plantar novamente. Então, o preparo reduzido geralmente faz uma subsolagem ou faz uma aração pesada para incorporar com a umidade ideal para que não forme torrões e já planta logo em seguida. O plantio direto, você não faz nada disso. Plantio direto, você colheu e já planta logo em cima. Você põe uma plantadora, uma semeadora, que tem um sistema que corta aquela palhada para conseguir abrir um sulquinho, né, de 5 centímetros, geralmente o grão, e planta logo em cima da cultura anterior. Em culturas anuais, isso é prática. Por quê? São culturas que não vai ter trânsito de máquinas. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, na cana. Por que na cana fez-se um tempo plantio plantio direto e hoje ninguém faz mais? Porque a cana, ela tem muito pisoteio, tem um trânsito muito grande o tráfego na lavoura, né? Porque, você planta, depois você entra com herbicida, aí depois você vai precisar adubar, aí depois você vai entrar com a colhedora e com o transbordo. No mínimo, você vai ter 5 passadas, tráfego, por ano. E aí você deixa 5 anos, 6 anos. Então, imagina o que é 6 anos sem você fazer um preparo, passando tratos, herbicida, adubo, transbordo e colhedora. Em 6 anos que fica a reforma da cana. Se você fizer um plantio direto, ela vai ficar mais 6 anos, aí vai ficar 12 anos, passando máquina, no mínimo 5 máquinas por ano. Isso aí vai compactar, isso aí vai perder a produtividade. O que faz a cana perder a produtividade de um ano para o outro é exatamente o tráfego de máquinas em si. O plantio direto, como são culturas, os grãos, culturas anuais, como são rápidos, você planta uma e já pode plantar outra logo em cima, porque o preparo que você fez anterior ao primeiro plantio ainda está lá, aquela terra ainda não está compactada, mas um número limitado de vezes, né? Pelo menos lá uma vez por ano, você faz um preparo nesse solo, porque já teve bastante tráfego em cima. Então, o plantio direto não é a vida toda, é por um tempo você consegue ir plantando em cima de outras. No caso que na cana, não consegue, porque o período é muito grande. Para ficar um ano sem preparar, você vai ficar 12 anos. E
algumas optam em fazer o preparo reduzido, que é só uma das operações, geralmente só faz uma descompactação e já planta logo em cima. Tá? Então, essa que é a diferença do plantio convencional, do plantio direto e do preparo reduzido. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Legal. Não, tranquilo, professor. Então, vamos lá. Outra importante recomendação é nunca deixar o solo descoberto, principalmente nas áreas de declive. Aquela mesma lógica que eu disse de mata ciliar, para que serve a mata ciliar ao redor do rio? Porque as raízes da planta seguram o solo, de modo que quando chove, aquela água infiltra e não deixa arrastar, causar erosão e levar essa água para o rio. A lógica é a mesma que eu estou querendo dizer aqui. Imagina essa área aqui, uma área de declive, olha o perigo disso, uma área de declive com um solo preparado e está todo soltinho, né? Tá um talquinho, ó. Vê que aqui faz alguns dias que não chove, tá aquele talco, aquele solo solto. Imagina uma chuva forte aqui. Vai infiltrar rapidamente, vai saturar esse solo rapidamente e vai começar a causar erosão, como a gente vê nessa foto aqui do lado. Preparo de solo em área e deixar a área descoberta em período de chuva, em terreno declive, é um risco, é um tiro no pé. Você pode comprometer toda a sua propriedade e comprometer o seu emprego. Então, área de declive, evite ao máximo deixar o solo descoberto. Evite fazer isso em épocas de chuva, não correr o risco, certo? Terraço e curva de nível, veja essa curva aqui, ó. Assim que tem que ser, ó. Ela tá todinha cheia por igual, tá todinha cheia, mas você vê que ela não estourou em nenhum ponto, ou seja, o nível dela tá legal, ó. Porque imagina se aqui tiver em desnível, e toda essa água desse lado e desse lado se juntar aqui, ela vai ficar mais alta, vai romper essa curva, vai fazer uma erosão nesse sentido, vai encher essa curva nesse ponto aqui, vai fazer outra erosão, vai descer, então vai descer todo, imagina a velocidade, se toda essa água aqui descer nesse sentido, e ir lá para a reserva, ir lá para a mata, além de você perder sua área, você vai ter que gastar para fazer, para cobrir, muitas vezes nem compensa, tem gente que larga uma moçoroca o resto da vida, que também não pode. Mas aqui, uma curva bem feita, é isso aqui, ó. Toda ela está cheia por igual. Todas as curvas se encheram de maneira correta. Então, é esse que é o sentido da curva de nível. Como que funciona? Quando a gente fala assim, um terreno é muito declivoso ou pouco, tem uma regrinha que determina, né, que propõe da seguinte maneira: declividade de 0 a 3% é tido como um terreno plano. De 3 a 8%, suave ondulado, de 8 a 20, ondulado. Acima de 20, eu diria que não é nem para agricultura, né? Apesar de que algumas culturas ainda podem. Então, o que é esse 0 a 3%? Imagina o terreno original, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o terreno original. Imagina essa linha aqui, que ela tenha 100 metros de comprimento. Daqui a aqui. Só que ela não desce acompanhando o declive do terreno. Você faz essa linha reta, que jeito? Teodolito. Aí aqui, o pessoal lá da topografia estica uma régua. Aqui tem 3 metros. 3 metros. Então, eu andei 100 metros e minha régua disse aqui que eu tinha um desnível de 3 metros. Então, isso quer dizer que é 3 por 100, 3% de declividade. É assim. E quem? Então, veja aqui mesma coisa. Então, essa altura aqui, ó. Então, aqui eu estiquei a régua do teodolito, me deu 3. E aqui eu pus o teodolito e deu 100 metros. Então, eu ponho 3, pode ser 7. Aqui deu 7 metros de altura. Aqui andei 100 metros. Então, tenho 7% de declividade. Terreno suave ondulado.
Então, é assim, quando a gente diz de declividade do terreno, a gente está falando nesse sentido, de como que é denominado isso? Distância vertical. A gente tem a distância horizontal, que é os 100 metros, e a distância vertical, que é os 3 metros, que nesse caso aqui, seria 3%. Então, se determina a cada quantos metros de distância vertical que eu quero uma curva. Por exemplo, numa área com alta declividade, eu determino lá que a cada 7 metros de distância vertical, nesse ponto aqui, ó, que eu me refiro, a cada 7 metros eu construo uma curva de nível, por exemplo, tá? Então, geralmente fica nessa regra aí, de a cada 7 metros de distância vertical, você faz um terraço ou uma curva de nível. E como que funciona? Então, imagina que é esse terreno, esse declive, vamos vir para ele cá, aqui, ó. O declive está aqui, nesse desenho de cima. Então, eu tiro esse solo daqui, eu faço um corte e faço um aterro. Então, eu corto o terreno original aqui, e o que eu corto aqui, eu aterro do outro lado, ou seja, eu faço uma bacia aqui e um aterro desse lado. Quando eu vier com o preparo de solo, eu ainda jogo, nesse sentido, a aração, jogo a terra para cima, vai fazer mais um aterro maior ainda, mais adequado. Então, veja que é assim, tem o nível original do terreno, tem o nível original do terreno, eu faço um corte e um aterro. É assim que é a curva de nível. E tem outros tipos, ó, que faz um corte, que é o terraço tipo patamar, esse aqui é o mangun, esse aqui é o patamar, aonde você corta uma parede contrária. Veja que aqui eu cortei no sentido contrário, o terraço. E o meu aterro, ele é no sentido triangular. Ele não é um monte assim. Esse monte aqui, quando ele fica mais suave, em terrenos menos declivosos, você faz um aterro desse mais suave, uma bacia mais suave, que é o que a gente chama de terraço base larga, e você planta normal por cima. Se você faz um terraço muito grande, uma bacia muito funda, você não consegue plantar. Então, mais em áreas com uma declividade muito elevada, de 8, de 15, 10%, você faz um aterro grande. Em áreas com menos declive, você faz uma bacia menor, um corte menor e um aterro menor, de modo que você passa por cima plantando. E o patamar, também você consegue plantar até aqui na beirada, mas veja que o corte dele, ele é o contrário, né? Você corta essa parede reta e joga nesse sentido. Então, o aterro é reto, você consegue fazer um plantio aqui na ponta, consegue vir até aqui plantando. E no o tipo mangum, ele às vezes não permite plantar dentro da bacia. Então, o patamar é esse reto, terraço tipo patamar, é esse que é reto, que faz um corte reto. Pastagem também tem muito problema de erosão, porque muitas vezes se descuida de fazer um preparo de solo adequado nessas áreas de pastagem, por conta de não ser uma lavoura, de não entrar colhendo. Então, muitas vezes, em áreas de pastagem, se negligencia muito com relação à conservação de solo. Né? Como eu disse, como não vai entrar máquina aqui, nem para plantar, nem para colher, muitas vezes o produtor acaba pecando aí na conservação de solo, a gente vê muito disso. E a compactação dos animais é muito grande, é muito peso para pouco nas patinhas, então a compactação que o gado, que o animal causa é muito grande. E nessa área de compactação é exatamente onde vai escorrer a água e é onde vai causar erosão. Então, em pastagem, faz também a necessidade dos terraços e curvas de nível. Então, vamos lá, vamos indo. Então, já falamos dos tipos de terraço, conservação de solo, aí entra uma outra questão, adubação verde, adubação orgânica e rotação de cultura. Adubação verde, adubação orgânica é a mesma coisa? Não é. A adubação verde, qual que é? É aquela que você planta e incorpora. Você não colhe e leva embora. Por exemplo, aqui na foto, é uma crotalária.
Você plantou, depois ele está vindo com ou rolo faca ou uma grade e fazendo a incorporação desse material que você plantou. Isso aqui é uma adubação verde. Para que serve? Serve para estruturar o solo já de imediato, para aumentar a capacidade de retenção de água, para e quando essa planta mineralizar, ela vai estar disponível, vai disponibilizar os nutrientes para a planta, porque o nutriente não se perde, né? O nutriente que aqui essa planta absorveu do solo está dentro dela, ele não some, ele não vai embora, embora é só a água. Mas o nutriente, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, que essa planta tirou desse solo, está aqui dentro dela. Então, você vai incorporar, você vai devolver de novo esse nutriente que está dentro da planta. E, além desse, uma parte do nutriente, ele entra no processo para fazer a massa seca da planta. Essa massa seca, em forma orgânica, ela vai mineralizar e se transformar em nutriente também para a planta. Então, a adubação verde, por isso que ela é uma adubação verde, que quando ela mineraliza, a parte orgânica mineraliza, a planta não absorve a forma orgânica dos nutrientes, ela absorve a forma mineral dos nutrientes. Então, quando você incorpora, você vai ter a mineralização e vai tornar-se um adubo para as plantas, além de melhorar o solo, de condicionar a textura do solo, de reter mais água, de melhorar o sistema microbiótico do solo. E a adubação orgânica, qual que é a diferença? A adubação orgânica, eu estou levando um adubo de outro lugar, uma compostagem, uma torta de filtro, uma cama de frango, é uma adubação orgânica. Por quê? Eu não plantei cama de frango. Cama de frango, para quem não sabe, em granja, forma uma camada aonde fica os dejetos das aves, junto com ração. Então, aquilo embaixo do estrado fica os dejetos e ração que cai e tudo mais, e mais a urina que vai formar uma, que a gente chama cama de frango. Isso aí é altamente rico em nutrientes. Então, isso. Você não planta cama de frango, né? Planta cama de frango, você levou de uma granja e pôs na sua área. Uma torta de filtro, você não planta. Quem faz é a indústria, você leva para a sua área. Então, isso é tudo adubação orgânica, uma terra preta de humus de minhoca. Você não plantou humus de minhoca, você levou. Então, você está fazendo uma adubação orgânica. Por que orgânica? Não é mineral. O que é mineral? É o saco de adubo. Então, o saco de adubo é uma adubação mineral. E esse tipo de adubação com resíduo de fábrica, ou com a cama de frango, ou com esterco, é uma adubação orgânica. E a gente sabe que hoje tem vários produtos aí que são orgânicos. Por quê? Porque não entra produto mineral. Então, essa que é a diferença. De adubação verde, você planta e incorpora. A adubação orgânica, você leva na sua área e aduba. Geralmente são compostos aí que já estão bem mineralizados, prontos para serem absorvidos. Toda a vantagem também de estruturar o solo, aumentar a umidade, aumentar a capacidade de retenção de água, aumentar a disponibilidade de nutrientes, a aeração, melhora todo o solo, a adubação orgânica, tá? Tomar cuidado que, às vezes, nem sempre ela é o total que a planta precisa de nutrientes. Muitas vezes eu tenho que enriquecer com outro tipo de... Eu digo assim, você leva uma adubação orgânica que é rica em nitrogênio e não tem potássio, você tem que arrumar outra fonte de potássio orgânico para a sua produção orgânica. Enfim, então essa que é a diferença de adubação verde e adubação orgânica. E a rotação de cultura? O que é a rotação de cultura? É intercalar uma cultura com a outra, uma de outra espécie, de outros hábitos, né? Por exemplo, você planta lá leguminosa, né, que é oleaginosa, o grão de soja, por exemplo. Você planta soja, depois você planta o milho. Qual que é a vantagem? Quando você planta muitas vezes, você ficar repetindo a mesma cultura, você favorece muito o surgimento de pragas e doenças daquela cultura específica. Vamos supor, a lagarta da soja não se alimenta do milho. Se você todo ano, se você todo ciclo plantar soja, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora, a lagarta ela já vai saber que, opa, eu tenho comida disponível,
ela se multiplica, tem mais comida disponível, se multiplica, vai chegar uma hora que você vai chegar no nível de dano que você não consegue mais controlar essa lagarta. Então, isso vale para praga, vale para planta daninha, vale para doença, para fungo, bactéria, vale para tudo. Se você não quebra, por exemplo, tem fungo, bactérias que se alimentam, que se utilizam de uma espécie de planta. Se você toda vez fica pondo aquela mesma espécie, essa bactéria sempre vai ter onde ela morar. E ela vai continuar aumentando. Aí, a bactéria que fica na soja, ou fungo que fica na soja, ferrugem da soja, fica na soja, ela não fica no algodão. Se você põe um algodão depois da soja, você quebra o hospedeiro, né, que fala, quebra a moradia desse fungo, e ele vai automaticamente sendo controlado, você quebra a cadeia. Além disso, os nutrientes do solo, quando você fica utilizando muito a mesma cultura, você esgota determinado nutriente do solo, que é aquele nutriente que a planta mais absorve, você, de repente, você esgota aquele nutriente por conta disso, e você ficou repetindo demais a mesma cultura. Outra vantagem da rotação de cultura, quando você planta uma espécie que tem diferente profundidade de raiz, por exemplo, você planta lá soja, que tem 40 centímetros de profundidade de raiz. De repente, você planta uma outra cultura que tem 60 centímetros de profundidade. Vai quebrar aquela camada dos 40 centímetros que você venha plantando há muito tempo. Então, a soja, a raiz dela, 40 centímetros. Então, naquela região abaixo de 40, está compactado. Porque você não faz o preparo lá embaixo. Você usa 40 centímetros, você descompacta os 40 centímetros, lá embaixo você não descompacta. Então, você põe, por exemplo, muito utilizado para isso, é o nabo forrageiro. E a raiz dele se aprofunda a 1 metro de profundidade. Então, aquela camada compactada por volta dos 40, 50 centímetros da cultura anterior, o nabo vai lá e descompacta tudo. Então, a rotação de cultura é eficientemente, é uma maneira barata, é uma maneira prática, e principalmente econômica, que vale a pena, que deve ser feito, porque você revitaliza o solo, você faz o solo vigorar, ficar com vigor novamente quando você quebra aquela cultura e planta outra espécie. E além do que, você pode plantar na rotação de cultura algo que lhe dê receita, né? Lhe dê dinheiro, que nem na cana, se planta muito amendoim. Ora, amendoim é uma fonte de receita. Você vai vender o amendoim, você não vai incorporar, você vai vender o amendoim. Então, você ganha o custo de um preparo, ganha o custo da gradagem, você ganha um preparo de solo, por exemplo, com o que você vai vender da rotação de cultura. Então, rotação de cultura, eu diria que é o meio mais barato de você recuperar o seu solo. Tranquilo aí, pessoal? Até agora? Tudo certo? Tranquilo, professor. Legal. Vamos lá. Então, vamos agora plantar. Antes de tudo, eu preciso escolher a minha semente. Semente não é grão. Semente é semente, grão é grão. Semente é um grão. Semente, eu falo que semente não é grão, eu falo que semente é grão. Semente, ela é destinada a produzir uma planta normal. Ela é colhida num ponto aonde, sendo plantada, ela gera uma outra planta. O grão não. O grão, ele é feito para consumo humano. Então, o grão não serve de semente. Se você plantar um grão, se você plantar o milho que você comprou, que não era para semente, você plantar não vai ter uma produtividade. Pode até nascer, mas não vai ter uma produtividade. O grão, geralmente, ele é colhido em ponto de maturidade, aonde o teor de umidade já é muito abaixo do que uma semente. A semente tem um grão de umidade, vamos falar aí, por volta de 40%, 50%. Um grão tem lá de umidade por volta de 10%, 14%. Ou seja, o grão, se você plantar, ele já não tem nem a umidade dentro dele para semear. Então, sementes é diferente de grão. Semente gera uma planta normal.
O grão vai para consumo. Então, grãos não são sementes. A produção de sementes, elas são campos específicos, são propriedades, fazendas específicas para produzir semente. Semente é mais cara porque você não colhe a área toda. Por exemplo, você vê nessa foto aqui, ó. Aqui é um campo de produção de sementes de milho. Aqui você tem as plantas macho. Essas aqui você arranca, né? Corta a parte machos. Então, essas plantas aqui são receptoras de pólen. Essas ruas onde tem o órgão masculino é a rua doadora de pólen. Essas ruas aqui são receptoras de pólen. Então, esse pólen daqui vai fecundar essas plantas que vão gerar sementes. Então, as sementes é mais cara que o grão, por quê? Porque ela tem todo um preparo. Você vê que aqui, ó, não vai passar colhendo tudo. Você vai colher as ruas certas, você tem que ter a mão de obra para cortar a parte feminina. As áreas não podem ter mistura, não pode ter outro tipo de semente, não pode ter, tem que estar isolada, não pode ter outra lavoura por perto, mesmo mata por perto, tem que ter uma camada, uma barreira física de isolamento, tem que ser pura, né? Que eu digo, não pode ter mistura de variedade, de cultivar, de planta daninha, não pode ter contaminantes, tem controle de gerações, ou seja, a semente que você comprar, o grão, o semente que você comprar, o que você produzir, você não consegue plantar de novo, porque ela não produz como a semente que você comprou. A semente que você comprou, ela tem toda a questão genética do híbrido, aonde faz o cruzamento e você consegue, uma vez só, aquelas características. Quando você cruza, você produz o seu grão, aquela semente, ela não vai te dar a mesma produtividade, porque as características dela não vão estar presentes nas filhas, no grão que ela mesma produz. Então, a semente que você produz nunca vai produzir do que aquela que você comprou. Então, as áreas de produção de sementes são áreas altamente fiscalizadas, áreas altamente... são áreas certificadas. Então, existem sementes e sementes. Sementes piratas, que é aquela que o cara produz na propriedade dele, diz que é semente, ele põe lá no saco e te vende pela metade do preço da revenda. Não compensa. Sementes tem que ser de produtor de semente certificado, tem que ser de empresas ou propriedades que têm a certificação para produzir semente. Porque produzir semente, é o que eu digo, você não quer uma semente que tenha mistura, que tenha planta daninha, ou que venha com outras coisas que não sejam sementes. Então, a gente sabe que grandes marcas detêm o comércio de semente, né? Aquelas marcas que a gente sempre conhece aí do Pão, Pioneer, e mais um monte aí, séries. E daí que tem que comprar deles, né? Tem muita gente que fala assim, eu não vou comprar semente de multinacional, eu não vou dar dinheiro para multinacional, então você vai produzir menos. Por quê? Não é que eu estou levantando a bandeira dessas grandes empresas, mas que as sementes deles são sementes certificadas, que têm controle de qualidade, tem garantia de germinação, sementes compradas do vizinho ou pela metade do preço na revenda, sem marca, não tem certificação, você não vai ter a germinação, que garante uma semente certificada, como um outro produto comercial qualquer, ele tem que ter as garantias. Se ele vem escrito lá que tem 99% de germinação, se não der 99%, você devolve, eles te pagam a sua produção. Por quê? Eles têm a certificação, eles garantem que vai germinar, por exemplo, se for o que tiver no rótulo, 99%. Uma semente que não é certificada não te dá garantia nenhuma. Mas está na mão dos grandes? Sim, está na mão das grandes multinacionais a venda de sementes. Mas, e daí? Compra das sementes boas, compra das grandes. Ou que não seja grande, mas que seja certificada. Como é que é o certificado? Esse produtor, o sementeiro, né, como a gente chama, sementeiro, ele tem que ter o Renascem. Renascem é o Registro Nacional de Sementes. Quem produz sementes tem que ter o Renascem, que é o Certificado de Inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas, Renascem. Então, esse cara aqui, ele tem todo o controle no caso, esse aqui é um produtor de muda, não é produtor de semente. Produtor de muda, muitos têm o Renascem. Muitos têm, não, tem que ter o Renascem.
porque é quem te garante que aquela semente sua é de qualidade, tem um controle, tem um padrão dentro de que a norma exige, né? Tem todas as regras no Ministério da Agricultura, se vocês colocarem lá na internet, RAS, Regras de Análise de Semente. Então, tem a metodologia para você, para as empresas fazerem o teste de análise de semente. Tem uma metodologia internacional de análise de semente, aonde essas empresas fazem e garantem o RENASCEM, o registro da semente. Quem não faz, quem não tem registro de semente, não obedece às regras de análise de semente, de qualidade de semente. E essas sementes certificadas, elas participam de ensaios nacionais, aonde elas competem entre elas para ver quem é melhor. Olha que legal você ter um teste desse. Veja aqui, nessa região, isso é um teste específico para cada região, cultivar específico para aquela região. Veja aqui, ó, Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele fez um ensaio competindo todas essas sementes certificadas. A média deu aqui. Então, você tem quais sementes ficaram acima da média, quais sementes ficaram abaixo da média, dentre as certificadas. Se tem uma semente que não é certificada, ela nem nessa competição ela vai estar, porque ela vai perder, ela nem entra nessa competição. Então, sementes devem ser utilizadas, ela tem todo o controle de produção, tem toda a qualidade garantida e tem os ensaios, né, que nem esse aqui, ó, feito pela Embrapa, que é uma empresa idônea, que ela faz uma competição e vê quais são as melhores cultivares. Então, vamos lá. E o plantio? Então, eu escolhi a semente, tá vendo que nós estamos indo, né? Eu fiz o preparo de solo, escolhi minha semente, fiz a conservação, então vamos agora plantar. O plantio depende da chuva. Quem não tem irrigação, quem tem irrigação, fica mais tranquilo nesse sentido. E depende da chuva, para nas fases que a planta mais precisa de água, eu tenha garantia que vai chover. Na fase, por exemplo, de germinação, na fase de floração, enchimento de grãos, geralmente, são as fases que mais precisam de água. Então, o produtor, ele tem que estar atento à época de plantio recomendada para a sua região. Existem calendário de plantio, o próprio governo vem. Então, aqui, ó, algodão na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, época de plantio, época de colheita. Arroz, em cada região do país, época de plantio e colheita. Milho, época de plantio e colheita para cada região. Ou seja, tem que ser seguido. Por quê? Cada espécie, cada lavoura depende de água em certo momento. E depende de que não chova na colheita. Não pode chover na colheita. Não é só porque a máquina não vai entrar, é porque o grão não vai madurar, não vai ter a maturação. Ele vai continuar verde. Grão verde não colhe, ele tem resistência mecânica. Uma máquina, quando ela entra, uma colheitadeira de grãos, quando ela entra colhendo uma planta verde, ela não consegue arrancar a vagem, ela não consegue separar o grão da vagem. Mesmo que ela consiga arrancar a vagem da planta, ela não consegue tirar o grão de dentro da vagem verde. É o que nós vimos nessa foto aqui, ó, uma foto, um grão verde, uma vagem verde, você não consegue, a máquina não consegue colher. Então, por quê? Porque ela verde, ela ainda tem resistência. É a mesma coisa, pega uma vagemzinha na mão mesmo, aperta uma vagem sequinha, ela não vai abrir e cair a semente, ela está pronta já pela própria natureza para se multiplicar. Então, ela já está sequinha, a deiscência que fala, né? A vagem já está se abrindo, a vagem abre quase que sozinha e expõe o grão para fora. Uma vagem verde, isso não acontece. Então, você vai ter grandes perdas. Mesmo que você consiga colher, o grão verde, ele tem alta umidade que você não pode armazenar. O grão, para armazenar, para ele não estragar, para ele adormecer, né? Porque imagina um grão que continue vivo, verde, respirando, o grão respira, ele vai estragar, vai apodrecer, vai deteriorar. Para você armazenar, ele tem que estar com baixinha umidade, 10, 14% de umidade. Você colher um grão verde, ele vai estar cheio de umidade, ele vai continuar respirando, vai deteriorar todo sua semente, todo o seu grão. Tá? Então, você vê, eu dependo da chuva.
para germinar, nascer, florescer, encher o grão, e eu não posso ter chuva na colheita. Então, veja que o calendário de plantio, ele é extremamente fundamental para que seja plantado. Você não pode plantar quando você quer. Você tem que seguir a recomendação da sua região e a recomendação daquela cultivar. Estande de plantas também, você tem que seguir a recomendação para o seu estado, para a sua região. A gente vê por conta de espaçamento, né? Que é plantas por metro. Se a gente planta 10 plantas por metro, eu vou ter 200 mil, espaçamento entre linhas de 40 centímetros. Se eu planto 18 plantas por metro, tem 450 mil. Então, eu tenho que ver aquela cultivar, quantas plantas que eu tenho que plantar. Dentro da minha área, tem áreas mais favoráveis, hoje com a agricultura de precisão, a gente vê bastante semeadura em taxa variável, né? Além da adubação em taxa variável, tem semeadura em taxa variável, onde aqueles pontos da minha propriedade, onde eu tenho melhor umidade, melhor tipo de solo, eu consigo pôr mais plantas por metro quadrado. Então, tem população de sementes diferentes, dependendo de cada área. Então, a densidade de planta também eu tenho que seguir a recomendação. E quando eu compro um saco de semente, eu não compro por peso, eu compro por número de sementes. Não sei se todo mundo já tinha observado isso, mas veja que o peso de um saco de semente, ele não é igual um para outro. Vê aqui, 17,28. Às vezes o outro saco tem 18, o outro saco tem 19, o outro tem 15. Eu compro para quê? Eu compro aqui, ó. Eu compro com o quê? Pelo número de sementes. E esse 60 mil caiu do além? Não. Essa cultivar aqui, ela é recomendada 60 mil sementes por planta. Cultivar de milho, aqui, ó, o híbrido tal de milho, a peneira que eu tenho que usar, o do disco, da plantadora, aqui, ó, sugestão do disco, sugestão de peneira, contém 60 mil sementes. Então, que é o que eu preciso para 1 hectare. Eu vou plantar 1.000 hectares, eu preciso de 1.000 sacos de sementes. Eu não compro por peso. Então, eu não chego na loja e falo lá, eu quero 1.000 toneladas de semente. Não, porque não te diz nada 1.000 toneladas de semente. Você precisa, eu quero 1.000 sacos, porque é o que eu vou precisar, um saco por hectare. Então, semente, saco de sementes, eu compro por unidades de sementes dentro do saco, e não por peso. E, via de regra, essa quantidade de semente que vem no saco é para eu plantar 1 hectare. O espaçamento também depende, né? Como eu disse, áreas com melhor umidade, você consegue fazer uma densidade maior. Áreas com alta fertilidade do solo, você consegue fazer uma densidade. Quando eu falo densidade, é número de plantas por hectare. Eu consigo pôr mais plantas num hectare. E a arquitetura da folha também me diz o quanto que eu posso plantar por hectare. Nessa foto é quase que autoexplicativa, né? Uma planta, uma cultivar de folhas inclinadas, eu consigo pôr uma mais juntinha da outra do que uma cultivar com plantas eretas, essa aqui com plantas, com folhas na horizontal. Essa aqui eu preciso de mais um espaço entre uma planta e outra. Plantas inclinadas, eu consigo deixar mais perto. Então, o espaçamento ideal depende do meu solo e depende da planta. As sementes já vêm com o espaçamento recomendado para a sua região. Veja aqui um rótulo de uma cultivar de soja. Ela é recomendada para essa região aqui, ó. Veja que ela pega um pedaço de Minas, se eu quiser plantar aqui em cima de Minas, aqui é Minas, eu não posso plantar. Aqui, ó, um pedaço de Goiás, esse pedaço de cima de Goiás aqui eu não posso plantar. Essa, Mato Grosso, eu não posso plantar, só posso plantar nesse pedacinho de Mato Grosso. Então, cada uma dessa região, eles denominam, veja aqui, ó, região 204, 301, 401. Então, essa cultivar BRS 284 só pode ser plantada nessa região. Em qualquer época, na mesma época? Não. Veja aqui, ó, região 102 e 103. Eu posso plantar de 20 de setembro a 30 de novembro, sendo que de 20 a 30 de novembro não é indicado. 20 de setembro é tolerado, mas ainda é arriscado. De 25 de setembro a 31 de outubro é a época que eu devo plantar essa cultivar na região 102 e 103, aqui, ó, região 102 e 103.
Aí eu estou aqui na região 401, aqui ó, no sul de Mato Grosso. Então, região 401, está aqui, região 401. O ideal que se plante é de 5 de outubro a 10 de novembro que eu faça o plantio. Ou seja, veja o grau de detalhamento, de 5 a 10 de outubro. Ou seja, ela já vem com a recomendação ideal de quando eu tenho que plantar naquela sua região. E qual o espaçamento? E quantas plantas que eu ponho por metro? Também já vem lá, ó, região 102 e 103. Se eu tiver uma altitude de até 500 metros, eu vou plantar de 18 a 20 plantas por metro, se eu tiver no estado de São Paulo. Né? Que nem pega aqui, essa região 301, ela pega 2 estados. Então, você vem aqui, ó, região 301, aqui, região 301, estado do Paraná. Eu planto de 12 a 14 plantas por metro, né? Espaçamento, ó, de 45 centímetros. Se eu tiver numa região até 500 metros de altitude em São Paulo, eu planto 18 a 20. Se eu tiver na região de 500 a 700 metros, eu planto 16 a 18 plantas por metro. Isso aí, 18 por 100, vai dar lá uma planta a cada 4 centímetros, né? Se não me engano, 4 centímetros. 6 centímetros. Uma plantinha a cada 6 centímetros. Ou seja, a recomendação já vem para a sua região específica, a época de plantio e o número de plantas por metro. Quando eu vou comprar uma semente, eu tenho que estar atento quanto à germinação e o grau de pureza, que é o valor cultural. O valor cultural é um índice para você conhecer a qualidade da sua semente. E esse índice você faz em cima do poder de germinação e do grau de pureza. O que é o poder de germinação? É o quanto que a minha semente, quantos por cento da minha semente que vai germinar. Os testes de germinação, quem faz são as próprias empresas, os próprios sementeiros que fazem os testes de germinação. Você pode fazer lá na regra de análise de sementes do Ministério da Agricultura, te diz exatamente como você deve fazer o teste de germinação. Quem tiver curiosidade, é só pôr lá na internet, RAS, regra de análise de semente. Tem a metodologia oficial de eu analisar aquela semente. Então, eu posso fazer em substrato de papel, em caixas, com papel de germiteste, eu posso fazer em areia, aonde eu planto sem sementes, via de regra, né? Tem que analisar lá nas regrinhas do Ministério. Planto sem sementes, eu conto o número de planta normal que nasceu, então eu divido o número de planta por 100, faço vezes 100, vai ter a porcentagem. Por exemplo, eu semeei 100 sementes, germinou 90. Então, eu tenho uma germinação de 90%. E a pureza, como que eu determino? Pureza é isso aqui, ó. Isso aqui é o grão puro. Então, eu vou no laboratório, eu separo o que é grão da minha cultivar, que eu comprei, e o que não é grão. Ninguém quer um trem assim, ó, que tenha semente com outro tipo de palha, com outro tipo de semente. Olha aqui a mistureira que tinha junto aqui, ó. Aqui tem casca, tem galho, tem palha, tem terra, pedra, tudo junto. Então, isso aqui é impureza. Aqui está a semente pura, aqui é impureza. Então, é determinado o grau. É simples. Você pesa tudo, separa o que é grão, o que não é grão, divide um pelo outro, né? Aqui, ó, determina, você pesa, pega uma amostra, pesa a amostra, retira o que não é semente dessa amostra e pesa o que não é semente. Aí você divide o que não é semente pelo que é semente, multiplica por 100, você vai ter o grau de pureza. Então, tendo em mão o grau de pureza e a porcentagem de germinação, você consegue ter o valor cultural do seu lote de sementes, que está exatamente aqui, ó. Anotem aí, valor cultural é igual a porcentagem de germinação vezes a porcentagem de pureza e divide por 100, você tem o valor cultural daquele lote de semente. Então, anotaram aí? Aqui eu já deixei com a resposta aqui, mas vamos lá, eu ia falar para vocês fazerem. Determinado lote apresenta 60% de pureza e 85% de germinação. 85 vezes 60, dividido por 100, me dá um valor cultural de 51%. Olha que baixo. Se eu olho só a germinação, fala, 85% de germinação, tá, vamos comprar esse lote. Aí tem 40% de impureza. O valor cultural desse lote
é baixíssimo. Pega um outro aqui, opa, tem 90% de pureza, 95% de germinação, eu tenho 86% de valor cultural. É um lote melhor. E via de regra, lotes com valor cultural melhor são mais caros. Sementes com valor cultural mais elevado são mais caros. E onde vem isso? Lá na embalagem vem, olha lá, pureza, 99%. Germinação, 80%. Essa germinação, que ele coloca, germinação mínima, ela tem que ser oficial. Ela é registrada aqui, ó, BRS 243, semente de soja. Ele garante que tenha 80% de germinação. Se der menos, aqui, ó, tá lá, 80 vezes 99, eu tenho um valor cultural de 79%. Ele tem que garantir. Se não der esse 80%, você pode pedir para ele te pagar a safra. É lógico, não é simples assim, você vai ter que entrar na justiça, porque eles vão mandar um técnico lá, um perito, aí eles vão ver se você plantou certo, adubou certo, na hora certa, fez tudo a recomendação direitinho, e não deu uma germinação de 80%, aí eles são obrigados a te devolver o dinheiro e te pagar a sua produção. Então, eles põem uma quantidade segura para eles também de garantia de germinação, né? Igual está aqui na embalagem, 80% de germinação e 99% de pureza. E tem que ser assim, tem que ser nessa critério de cumprir o que está sendo vendido, tá? Feito, então, escolhemos as sementes, fizemos o plantio, aí tem que fazer os tratos culturais. O que é o tratos culturais? Antes da colheita, é o período entre o plantio e a colheita, você tem que fazer os tratos culturais. Que nos grãos, basicamente, é irrigar, controlar infestação de pragas e adubação de cobertura. Como são plantas que exigem grande quantidades de nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio tem a volatilização da ureia, da amônia, que volatiliza, ou seja, se perde para o ar. Recomenda-se que faça parcelamento da adubação. Por exemplo, se eu tenho que colocar 120 quilos, eu não coloco 120 quilos no plantio, eu coloco ao longo do ciclo, que é a chamada adubação de cobertura. Então, vou lá, se eu tenho que colocar 120 quilos, eu coloco 40 no plantio, coloco 40 quilos por cobertura, dali uns 30 dias, e mais 40 quilos, dali mais uns 20 dias. Então, eu distribuí esses 120 quilos de nitrogênio, por exemplo, ao longo das primeiras semanas, até florescer. Porque depois que floresce, ela já pegou tudo o nutriente que tinha que ter pego, a maioria, necessidade até o florescimento da planta. Então, tratos culturais de lavoura de grão, realizado por regra, é a adubação de cobertura. São plantas de ciclo rápido, eu tenho que ter, na hora certa, aquele adubo ali para a planta disponível. Eu não posso pôr tudo na cobertura e não posso deixar de pôr no decorrer entre o plantio e a colheita. Controle fitossanitário, lógico, fazer o controle de planta invasora, controle de praga, controle de doenças e lembrar do manejo integrado, onde eu deixo sempre o químico por último, né? Eu considero primeiro as outras opções de controle biológico, controle cultural, controle físico e deixo o químico por último. Então, ó, o que eu tenho que fazer na lavoura de grãos? Adubação de cobertura, controle fitossanitário e a irrigação, tá? Veja que quando eu falo de doenças, também vem lá no rótulo, na bula, nas recomendações da cultivar, o que ela é resistente e o que ela é resistível. Veja aqui, essa BRS 284, ela é resistente ao cancro, ela é resistente à mancha, ela é resistente à podridão, ela é suscetível. O que é suscetível? Ao contrário de resistente, né? Ela é suscetível a mosaico, suscetível ao vírus da necrose. Por que eu tenho que saber isso? É o nematóide da galha, né? Que é o Meloidógeno córnea. Por que eu tenho que saber isso? Se a minha área tem alta incidência dessas pragas, eu não posso plantar uma dessas doenças, eu não posso plantar essa cultivar. Vamos falar, minha área
é altamente infestada de nematóide da galha, meloidógeno. Ora, eu não vou plantar BRS 24, que é suscetível. Eu tenho que procurar uma cultivar que é mais resistente ao meloidógeno, né? Então, quando você compra cultivar, eles também já te falam quais doenças são mortais para aquela cultivar, para que você fuja se você tiver problemas naquela sua área com relação a isso. E aí, finalmente, chega na colheita. A colheita do grão, via de regra, claro, da maturidade fisiológica, mas ela é em cima da umidade. Por que eu digo, claro, em cima da maturidade fisiológica, da maturação do grão? Porque quando atinge o grau de maturação último, a umidade já está baixinha. Mas, na verdade, o que eu quero controlar é a umidade. Eu, para colher grãos, eu tenho que estar com a umidade baixinha, por isso que não pode ter chuva. Quanto mais baixa a minha umidade, melhor a minha colheita, menos perda, maior rendimento e menor custo de armazenamento. Isso aqui é um aparelho de medir, um termohigrômetro, mede a temperatura e a umidade do grão. Para eu armazenar, num galpão desse aqui, o grão tem que estar seco, com baixo teor de armazenamento. Esse aqui é um secador de grão. Isso tem um custo, isso é caro. Se você não tem, você tem que alugar. Imagina se você colhe um grão com 30% de umidade. E no barracão, você tem que levar com 14% de umidade. Aí você tem que diminuir de 30 para 14 aqui dentro do secador. O custo é caríssimo, você corre o risco de perder, de não conseguir baixar essa umidade. Enfim, o local exato de secar o grão é lá no campo, é lá na planta, não é no secador. O secador é para garantir aquela última secagem antes de armazenar. Você passa ali no secador, um vento em altas temperaturas, esse vento dá o último ajuste, dá a última secada, mas aonde eu seco o grão é lá no campo. Grãos não podem ser armazenados com alta umidade. E o secador é muito caro. Então, a colheita se faz quando a maturação, quando o teor de água da semente, do grão, está baixo, ou seja, na umidade de armazenamento. É quando eu faço a colheita. O mais próximo possível. Que nem eu armazeno a 14%, a hora que estiver lá com uns 18%, eu já posso colher. Porque esses 4% até armazenar, eu vou passar no secador, eu consigo. Agora, eu secar 15%, secar 20%, aí já é difícil, eu não consigo e é muito oneroso, tá? E gessagem, calagem e fertilização, claro que tem toda a necessidade, é o último slide esse, né? Claro que eu tenho a necessidade, mas aqui não é regra. Tudo que eu disse até aqui nessa aula é regra para qualquer cultura anual, para qualquer grão. A calagem, gessagem e fertilização, nós vamos falar especificamente dentro de cada área, nós vamos falar da soja, nós vamos falar da adubação da soja específica, porque aqui não tem uma cartilha via de regra para todas as culturas, tá? Então, veja aqui nessa aula, o que nós falamos o que são as culturas anuais, quais as características peculiares as características de todas as culturas anuais. Nós falamos desde lá da amostragem de solo, da conservação de solo, do preparo reduzido, plantio direto, aí fomos para a escolha da semente, falamos bastante de semente, falamos de quais são os tratos culturais de grãos, né, de parcelado adubação, falamos do ponto de colheita e a gessagem, calagem e adubação, a gente fala específico para cada aula a partir da segunda, que a gente fala especificamente de cada cultura. Certo, pessoal? Falei, hein? Falei e vocês ouviram também. Tudo em ordem? Tudo certo aí? Tudo certo, professor. Sim, professor, tudo certo. Se não tiver nenhuma dúvida, deixa eu encerrar a gravação.